Bem, agora nós estamos aqui no vídeo de número 2 do comentário da lição de número 11 do terceiro trimestre de 2016 da revista da editora Betel, não é verdade? Escola Bíblica Dominical da editora Betel, Jesus e o preço do discipulado. Nós estamos aqui no vídeo 2 que vai falar a respeito do tópico 2. E diz assim o tópico 2, o mestre e seu exemplo ministerial. Irmãos, à medida que o tempo ia passando, os trabalhos ministeriais de Jesus se intensificavam e o desejo de alcançar os perdidos ia aumentando. Estava mais do que na hora de se preparar homens compromissados para enviá-los a fazer a obra. Então, à medida que foi passando, Jesus foi ficando vendo a necessidade, aquelas pessoas sofrendo ali e tal, de uma série de coisas, e aí Jesus, puxa, tem que fazer alguma coisa, não tá, eu sozinho não alcanço todo mundo, não é verdade? Porque Jesus estava numa condição humana. Hoje é diferente, hoje ele alcança em qualquer lugar da terra, nos mais distantes rincões, ele vai alcançar. Mas naquele tempo não, ele estava num corpo humano, ele tinha as suas limitações humanas também, não é verdade? Então ele precisava o quê? De pessoas compromissadas para ajudá-lo naquela divulgação do evangelho. Então nós vemos aqui no tópico 2.1, o mestre percorria cidades, né? Jesus desenvolveu o seu ministério em várias cidades e povoados ali daquela localidade, mas ele manteve-se principalmente na Galileia, porque ali na Galileia foi onde ele conheceu a maioria seus discípulos, não é verdade? Era onde, devido a cidade de Tiberíades ser um porto comercial muito importante, então era onde tinha uma população mais numerosa, enfim, não é verdade? Várias situações fizeram com que Jesus, vamos dizer assim, se radicasse, vamos dizer assim, na Galileia. Entendeu? Tivesse ali o seu quartel-general. Pô, é isso aí, né? Tivesse ali o seu quartel-general. Mas ele rodava todos aqueles povoados e aquelas cidades ali próximas, não é verdade? Então, o exemplo de Jesus, ele deve ser seguido por aqueles que se propõem a fazer a sua obra. Isto é, o que quer dizer isso? Como assim? O que o senhor está querendo falar, pastor? É estar disposto a levar o evangelho a todos os lugares que o Senhor te enviar. Né? Então, você pode ter lá a tua casa, você pode ter a tua igreja. Eu, por exemplo, viajo a beça, vou em vários locais pregar, dar palestra, seminário, entendeu? Falar a respeito das coisas de Deus. Eu tenho, assim, vários locais que eu tenho ido, as pessoas me conhecem, não é verdade? Mas eu estou aqui, aonde? No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não é verdade? Mas eu saio, eu vou, por quê? Porque é um mandato de Jesus, né? E o meu ministério é exatamente esse, o ministério do ensino, principalmente o ministério do ensino. E aí eu vou, e ali eu vou criando o quê? Multiplicadores através do ministério do ensino, não é verdade? Então, Jesus, ele pregava em todas aquelas cidades circunvizinhas e povoados ali da Galileia, né? Então, Jesus, ele era um evangelista que não permitia que nenhuma situação o impedisse de fazer a obra de seu Pai. As condições climáticas, a distância, os perigos das estradas, nenhum deles era motivo para parar o seu propósito. Por quê? Porque ele sabia que o seu tempo era curto e a sua obra era urgente. Então, pelo fato do tempo ser curto, a obra era urgente. Então, não tinha esse negócio, tá chovendo, tá fazendo sol demais, é perigoso passar naquela estrada. Nada disso impedia Jesus. E Jesus, então, rodava toda aquela área ali, voltava na Galileia, onde era a base, o quartel-general, mas saía por volta em todas aquelas cidades circunvizinhas, naqueles povoados pregando o evangelho, né? Então, nós vemos que cidades como Samaria, Pérea, não é verdade? Ali na Judéia, ele estava sempre ali fazendo toda aquela região pregando o evangelho. Tópico 2.2, o mestre pregava o evangelho do reino. Veja bem, Jesus em nenhum momento parou de levar a sua mensagem. Uma mensagem de quê? De arrependimento. Ele deixava claro que para o homem entrar no reino de Deus, era necessário que se arrependesse. Não tem outro jeito. Tinha que se arrepender.
né? Assim como o João Batista pregava antes dele, né? Arrependei-vos, né? Chegado o reino dos céus. A mesma coisa. Jesus então mostrava a necessidade do arrependimento. O arrependimento, irmãos, é a mudança total de conduta e estilo de vida, como nos mostra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele fala um texto fantástico. Ele diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, uma mudança total de estilo de vida, uma mudança total de conduta, um novo testemunho, uma nova criatura. Irmão, é importante isso. Arrepender, irmão, é mudança de mente, né? A metanoia, a transformação pela qual a mente deve passar para que você tenha condição de deixar de fazer aquilo que você fazia, mudar e não voltar a fazer. Ainda tem isso. Não é só deixar de fazer. Então, eu acho muito interessante nesse texto que Paulo diz assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é verdade? Então ele fala aqui uma coisa muito interessante, né, mostrando que agora a personalidade dele foi transformada pela presença de Jesus na vida dele. Oh, irmão, que coisa linda! Coisa linda. Então, a mensagem de Cristo, a base da mensagem de Cristo era esse: arrependimento. Você só vai alcançar o reino de Deus se houver um verdadeiro arrependimento. Não é verdade? Então, nós vemos que a mensagem que adverte que o reino está próximo tem por objetivo mostrar que está chegando o momento em que o domínio absoluto de Deus sobre a terra será instaurado e que todo homem deve se preparar para viver nesse reino. Então, por isso que é uma mensagem de advertência. Olha, é chegado o reino de Deus, ou seja, está chegando. Jesus está voltando, irmão. Jesus, hoje a mensagem que a igreja prega, Jesus naquela época, ele pregava uma mensagem anunciando o reino de Deus, né? A forma como que se deveria fazer e como se deveria alcançá-lo. E hoje a igreja, ela prega a mensagem, da mesma mensagem de arrependimento, mas apresentando o quê? Apresentando assim, ó, Jesus está voltando. E Jesus, quando voltar, ele virá como justo juiz. E aquele que não tiver uma posição de arrependimento, ele não vai alcançar o reino de Deus. Então, por isso que é importante nós entendermos isso e saber como é que nós vamos passar essa mensagem e também saber como é que nós vamos viver essa mensagem. Porque é muito fácil eu chegar, olha, você tem que se arrepender. E eu realmente estou arrependido? E eu realmente estou transformado? Eu estou falando para o meu companheiro, meu irmão, ou aquela pessoa a quem eu estou evangelizando que ele tem que mudar, transformar, se arrepender e tal, é muito fácil. E eu, como é que eu estou? Qual que está a minha condição? Não é verdade? Então isso é importante. Tópico 2.3. O mestre curava todas as enfermidades e moléstias do povo. Então, nós vimos aqui, no tópico 2, primeiro, a itinerância de Jesus, vamos dizer, né? A pregação de Jesus em todos os locais ali, né? Se movimentando para levar o evangelho em toda aquela região. Depois nós vemos aqui a essência da mensagem pregada por Jesus, que era o arrependimento. E agora nós vemos aqui também que é a questão do curar. Então nós vemos aqui que Jesus ensinava, curava e pregava. Então são três bases também no ministério de Jesus. Nós vemos aqui então que o mestre curava todas as enfermidades e moléstias do povo. Irmão, olha só, em sua passagem pela terra, Jesus realizou grandes milagres, curando o povo de suas enfermidades e moléstias. É isso que Jesus fez durante a sua passagem pela terra. Então, o número de doentes, não é verdade, naqueles tempos era muito grande. Por quê? Porque nos tempos de Cristo não havia atendimento médico. E aí isso fazia com que a necessidade aumentasse por cura. É como se o número de doentes aumentasse. Porque, por exemplo, se o camarada fica doente, vai ao médico, aquele ali é menos um doente, ele vai ser tratado, vai tomar um medicamento. Mas pô, ficou doente, não tem médico.
Aí vai ficar doente ele, daqui a pouco um outro fica doente. Então, o número de pessoas, de doentes, que necessitavam de cura era muito grande, justamente por causa disso. Não tinha hospital, não tinha médico, não tinha serviço público, não tinha o SUS, não tinha as UPAs, não tinha nada que pudesse atender. Então, automaticamente, a necessidade era muito maior do que dos dias de hoje, né? Então, nós vemos, então, que as enfermidades, muitas vezes as pessoas falam, mas enfermidade e moléstia não é a mesma coisa? Não, porque se você for no original grego, você vai ver lá que são duas palavras diferentes que se referem. Por exemplo, a palavra enfermidade no grego é nosos. Não é verdade? São doenças que são do corpo, são doenças mais físicas, não é verdade? Coisas assim, enfermidade mesmo. E aí você tem as moléstias, que as moléstias no grego é malaquia, não é verdade? Que quer dizer o quê? Significa fraqueza, moleza, debilidade, questões emocionais, vamos dizer assim, de repente alguma coisa hoje como tipo uma depressão, você está entendendo? Uma ansiedade, uma angústia. Então essas são as moléstias. E ao passo que enfermidades são aquelas coisas mais palpáveis, vamos dizer assim. Então Jesus curava enfermidades e criavam também moléstias, porque moléstias também, elas eram resultado, às vezes também, de uma ação demoníaca na vida da pessoa, entendeu? Então também Jesus expulsava demônio e curava as pessoas daquelas moléstias espirituais, vamos dizer assim, entendeu? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que assim como naquele tempo, hoje também existem muitos que sofrem com o quê? Com o abatimento físico e com um abatimento espiritual. Abatimento físico, enfermidade, e o abatimento espiritual que pode ser enquadrado nessa questão das moléstias. E a gente pode usar aqui também emocional, não é verdade? Para que poder a gente entender melhor essa questão aqui. Então, mas naquele momento, Jesus curava essas pessoas. E ainda hoje continua curando as pessoas destes males. Nós temos aí à nossa disposição os médicos, os hospitais, mas quantas testemunhas nós temos que Jesus não curou a pessoa? Às vezes, através de uma oração, a pessoa ficou totalmente curada, não é verdade? Então, nós vemos que hoje a situação da saúde, ela é diferente daquela época, né? Existem muitos médicos, muitos hospitais, mas ainda assim, o poder de Deus se manifesta trazendo cura para a humanidade, irmão. Coisa linda. Mesmo com médico, mesmo com hospital, mas ainda hoje o poder de Deus tem se manifestado e muitas pessoas têm sido curadas graças ao poder do nome de Jesus Cristo. Muitos preferem buscar a ciência, não é verdade? E se esquecer que existe um Deus que é capaz de curar. As pessoas procuram, mas também existem muitos, não é verdade, que buscam até a ciência para diagnosticar, não é verdade? E também para testar a cura, porque quem vai testar a tua cura é um médico. Então você vem à igreja, você é orado, mas depois você vai ao médico para testar a sua cura. Então, meus irmãos, nós vemos que isso não tem impedido a obra do Senhor, que continua curando e livrando a humanidade de suas doenças e moléstias. Não é verdade? Então é isso aí, ó. Jesus continua curando a humanidade de todo o mal e de toda a moléstia. Tá aqui, terminamos o segundo vídeo da lição de número 11. Você gostou desse vídeo? Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, e fale do Evangelho Claro. E fique conosco aqui no Evangelho Claro. Não esquecendo de entrar no site da Editora Betel, que tem sido nossa parceira aqui nos vídeos do comentário da revista de Escola Bíblica Dominical. Ok, meus irmãos? Então aí, fica conosco aqui no Evangelho Claro. O Evangelho segundo Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.